Oiê, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje vamos dar continuidade à história da invasão e do Brasil holandês. Atenção! Atenção! Se você veio parar nesse vídeo e não viu ainda a parte 1 dessa história, é melhor parar aqui, clicar no card que está aparecendo na sua tela ou ir na descrição que eu deixei o link para o vídeo lá. Ou pode ir no canal, assim você vai entender melhor o que vamos contar na história de hoje. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Em dezembro de 1640, estourou em Portugal a restauração portuguesa. Uma galera da nobreza de Portugal considerou que o Duque de Bragança deveria ser rei de lá e se separar da Espanha. Queriam voltar a ser aquela Portugal de antes, toda armada e poderosa. Eu tenho a força! O Duque embarcou nessa ideia e tomou a frente da guerra. O problema é que Portugal estava quebrada e não tinha condição direito de brigar com Espanha para se libertar da União Ibérica. Do lado holandês, a situação era meio parecida, e na parte da Espanha também. Resumindo, estava todo mundo meio quebrado, e fazer guerra não era um negócio barato, mas ninguém queria largar o osso. Em junho de 1641, Holanda e Portugal fizeram um tratado de paz naquele estilo. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Decidiram não se matar e unir forças para se libertarem da Espanha. Mas ficou uma questão entre as duas. O que fazer com o território brasileiro tomado pela Holanda? Portugal era o lado mais fraco da corda e precisou engolir o sapo holandês. Os territórios coloniais eram de quem tivesse mais força. Maurício de Nassau, muito esperto, já sabendo que esse tratado ia ser feito e que também aconteceria uma certa paz com os brasileiros e o governo na Bahia, aproveitou os últimos momentos de disputa e tomou na mão grande Sergipe, Maranhão e o mais importante, Luanda, aumentando o sequestro de escravizados vendidos na colônia. O governo holandês se balançava em administrar as populações divididas entre holandeses, luso-brasileiros e judeus. Essa dificuldade era fruto de diferenças entre elas, principalmente religiosa e econômica. Por mais que as forças holandesas tenham conseguido se firmar pela força das armas e da guerra, e tenham conseguido o tratado de trégua com Portugal, sua permanência no Brasil era incerta, e o despenho da Companhia das Índias foi imenso. Ela precisava o quanto antes normalizar o comércio do açúcar local, e para isso, manter alguma paz era importante. Para os brasileiros que permaneceram no território holandês, o centro de suas vidas eram suas terras e seus negócios. E 7 anos de intenso conflito já haviam arrasado por demais suas vidas e suas economias. Quando a Companhia das Índias Ocidentais conseguiu se estabelecer, passou a oferecer créditos aos portugueses, o que fez eles voltarem a melhorar suas condições de vida. Dinheiro! Com relação aos judeus, são um povo desde a antiguidade perseguido. Assim, em 1637, o estabelecimento de uma certa paz, muitos engenhos e negócios possíveis no Recife holandês e a tolerância religiosa que Maurício de Nassau estabeleceu, muitos judeus vieram para cá. Os holandeses que vieram ao Brasil, uns trabalhavam diretamente para a companhia e outros que eram homens livres, e eles não se preocupavam tanto com o vir se estabelecer para sempre aqui. As relações dos holandeses com os indígenas foram principalmente na tentativa de garantir mais aliados contra os espanhóis e portugueses. Constituíram verdadeiras companhias de soldados a serviço da Holanda. Mas vai ser na Guerra de Reconquista que a disputa por suas armas vai ser ainda mais disputada. E garantir homens de renome, como Felipe Camarão ou Pedro Poti, era garantir guerreiros para o seu campo de batalha. Agora, sabe uma coisa que ia garantir muito mais vídeo da hora como esse? O seu like. Isso mesmo. Tem que precisar de você. Parece besteira, mas o tal do likezinho ajuda muito o canal. Mais gente vê, mais o canal cresce e mais vídeo a gente garante. Então dá uma clicada no botãozinho aí, que é rapidinho. Compartilha o canal para amiguinho e se inscreve. Isso vai garantir a continuação de mais vídeos e do canal. Vamos seguir. A Companhia das Índias Ocidentais investiu pesadamente na Guerra de Conquista e precisava fazer seus lucros. Conseguiu, após muita disputa política na Holanda,
estabelecer como monopólio a venda de pau-brasil, armas, munições e escravos. A companhia, por mais que fosse uma coisa meio privada, ainda tinha que obedecer às decisões tomadas na Holanda. Em 1634, a Holanda permitiu que o povo de lá viesse negociar aqui, e a companhia garantiu que esses monopólios iam continuar, principalmente o negócio da escravidão. Todo mundo tinha de comprar e de vender somente dela, e isso dava muito dinheiro. Outra marca do governo de Maurício de Nassau e da presença holandesa como um todo foram as construções realizadas, principalmente no Recife e da cidade de Maurícia, que ficava na ilha de Vaz. A ligação dessas duas faixas de terra foi a construção de uma ponte, que hoje existe num lugar muito próximo da original, e é chamada de Ponte Maurício de Nassau. O mais curioso dessa história é que o conde prometeu que faria um boi passar voando pela ponte quando ela fosse terminada. O negócio fez tanta fofoca que veio toda a gente da cidade para ver o tal boi voar. Quem foi que falou no boi voador? A propaganda do boi voador tinha um motivo muito claro. Para passar na ponte, precisava pagar pedágio. E o conde, que não era bobo nem nada, criou todo esse rebuliço para ganhar muito dinheiro na inauguração. Olá, eu gosto de dinheiro. Só que ainda fica a pergunta: como diabos ele faria o boi voar? Não sei vocês, mas eu ainda não vi a asa nascer em boi. É fora da lei, é fora do ar. Nem boi comprando passagem de avião. É fora, segura esse boi proibido voar. O conde usou um pouquinho da malandragem brasileira, passeou com o boi na hora da inauguração, na frente de todo mundo, mostrando que o tal boi estava ali para voar mesmo. Só que na hora de pôr o bicho no céu, ele meteu o boi numa casa e lá já tinha uma pele de outro animal cheia de palha, que eles mataram para comer antes. O negócio estava preparado para a malandragem do dia. Usando umas cordas e rodanas, fizeram um boi de mentirinha voar na frente de todo mundo. É aquela coisa, como diz o ditado: todo dia sai de casa um malandro e um otário. No dia que o boi voou no Recife, o conde Maurício de Nassau era o malandro. Como não é só de boi voador que o mundo gira, em 1644, Maurício de Nassau teve que voltar para a Holanda. Ele vinha, desde 1642, reclamando da retirada de soldados e oficiais do exército holandês de Recife. Considerava que os diretores estavam confiando demais nos portugueses, dizendo que a restauração do trono português era, na verdade, uma ameaça, e que o Tratado de Paz não serviria de nada se ele não tivesse força militar no Brasil. Dizia que havia muitos rumores sobre ataques e que os brasileiros já estavam afiando as facas e preparando as espingardas. Achava que a companhia tinha emprestado dinheiro demais aos lusos brasileiros e que eles estavam se aproveitando disso para estourar o cartão de crédito, sabendo que nunca vai pagar. É muito difícil falar do Brasil holandês e não considerar Maurício de Nassau como uma figura importante. Coincidência ou não, o período de maior paz e prosperidade para a colônia holandesa foi entre 1637 e 1644. O conde era o líder militar e do governo local. Foi somente depois da sua chegada que se conseguiu alcançar o maior território dominado pelos holandeses no Brasil. E apesar de ter ficado só uns 8 anos por aqui, o impacto da sua administração até hoje resiste no Recife. E ele é lembrado em nossa história como alguém que fez e aconteceu, principalmente quando pensamos que pouco tempo depois dele ir embora, estourou em 1645 a restauração pernambucana, que foi o começo do fim do Brasil holandês.